Abra a sua Bíblia agora no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 28. Estamos concluindo então esse fantástico livro. Atos 28, leremos a partir do versículo 17. Eu vou ler o 16 para a contextualização. Atos 28, a partir do versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo a sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhe disse: varões e irmãos, não havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra, que é santa, que é perfeita, que alcança lugares inimagináveis a nós mesmos, nos nossos próprios corações. Suplicamos, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco, que nós ouçamos tão somente a Sua voz, e haja, então, Senhor, transformação em nossas vidas para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, preste atenção no desenho de hoje. Eu gosto de uma coisa que aconteceu agora há pouco. Uma criança falou assim: os pastores não estão fazendo desenho. Eu falei: eu estou. Cobra do tio Mateus e do tio Lucas. Isso não é comigo, não é? Vamos jogar a quem direito, né, Alex? Mas vocês vão fazer 2 desenhos, crianças. Veja, preste atenção. O primeiro, e você está nos 2 desenhos. O primeiro desenho, pode fazer, Aline, estou vendo que você está querendo fazer, pode fazer. O primeiro, você está com um presente fechado. Você está com um presente fechado. No segundo desenho, você está com o presente aberto e mostrando o que é que tinha dentro desse pacote. Você vai mostrar o que você ganhou de presente nesse seu desenho. Depois vem me mostrar, tá? Eu quero saber o que tinha na sua caixa. Eu quero que você me conte sobre esse presente. E se você gosta de abrir presente sozinho, ou com os pais, irmãos ou amiguinhos,
não é? Eu quero saber essa história dos presentes, da sua alegria de receber um presente. Mas, indo então para vocês, irmãos mais velhos, uma coisa que me incomoda na sétima arte são os filmes que acabam do nada. Já viu filme assim? Que você está assistindo, acabou o filme. Aí você fala, o que está acontecendo? Já teve essa sensação, meus irmãos? Aí você fica perguntando, o que vai acontecer com fulano? E aquela moça? E aquele problema do começo do filme que ninguém me deu resposta? Ou então a pergunta máxima, né? Que fim é esse que deram para esse filme? Acaba do nada, assim, né? A sensação que eu tenho é que os caras são ruins mesmo. Eles acham que vai ficar uma coisa boa no ar, mas o roteiro é péssimo, né? Mas você sai e você fala, eu gastei 1h30 da minha vida para ver o raio desse filme. Eu não quero citar nenhum para não dar spoiler, mas tem filme que é de lascar, né? Acaba assim do nada. Mas por que eu lembrei disso, meus irmãos? Porque algumas pessoas acham que o livro de Atos é assim também. Está vindo na sequência, de repente, acabou. A gente está aqui pregando já há mais de ano esse livro, e de repente chega o capítulo final do capítulo 28, e alguns acham, equivocadamente, é claro, que Atos termina ali meio sem pé e sem cabeça, nem pé nem cabeça. Mas, meus irmãos, é importante, preste bastante atenção, é importante nós lembrarmos, porque a gente ouviu tantas vezes o nome de Paulo, né? É importante a gente lembrar que Atos não é um livro, embora o nome dado a esse livro seja Atos dos Apóstolos, esse livro não é sobre a vida de Pedro, nem de Paulo, nem dos apóstolos. Esse livro é sobre Jesus e o avanço do seu reino pela pregação da palavra. Essa é a mensagem de Atos, meus irmãos. Já é mais de ano que a gente está falando isso. Nós não podemos esquecer que é sobre isso o tema do livro de Atos. É sobre Jesus, o avanço do seu reino pela pregação da palavra. E agora que a gente está encerrando esse livro, finalmente Paulo chega a Roma, ele fica preso ali por 2 anos, segundo a tradição que juntou algumas partes de alguns textos bíblicos, segundo a tradição, Paulo teria saído dessa prisão depois de 2 anos, circulou, foi à Espanha, visitou as igrejas que ele plantou e depois foi preso uma segunda vez em Roma e aí teria sido então martirizado em Roma. Nós não temos essa informação bíblica e de fato, meus irmãos, buscar informações é uma coisa, mas ficar especulando o que aconteceu não é o objetivo nosso, especialmente do púlpito. O que nós queremos ver aqui é aprender sobre o que a palavra diz. E nesta noite nós vamos olhar para esse tempo de 2 anos de Paulo, bastante resumido por Lucas. Nós vamos ver o que aconteceu enquanto ele estava preso em Roma. Como Paulo viveu esses 2 anos, e eu quero ver pelo menos 4 possibilidades, ou 4 características, ou 4 verdades. Em primeiro lugar, meus irmãos, na verdade 3. Nesses 2 anos, e volto a frisar, Paulo, não esqueça isso nesse sermão, Paulo está preso. Pensa comigo, não é uma prisão na Suíça nem na Noruega. Paulo está preso no começo do século I, depois de Cristo, em Roma. Consegue imaginar um presídio assim? É claro que ele não está num presídio, me perdoe, ele está numa casa, mas é essa a condição. Paulo está preso, ok? Não está todo soltinho, não é? Não é uma condição agradável a que ele está vivendo. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, Paulo, mesmo em meio a isso, Paulo manteve a sua consciência cativa a Cristo. Desde o começo, Paulo está demonstrando, desde a sua conversão, e agora ele explica isso, que a esperança, a razão da vida dele, ele chama de a esperança de Israel. Paulo estava falando agora para judeus, nesse começo aqui. Paulo está traduzindo para os judeus que o Messias anunciado ao longo de todo o Antigo Testamento é Jesus.
Paulo está aplicando todo o Antigo Testamento, ensinando o povo e demonstrando que o Messias esperado é Jesus. E é esse Jesus que é a razão da vida de Paulo. E é a fidelidade de Paulo a Jesus que o leva à prisão. Porque Paulo é fiel a Cristo, é que ele foi preso. Ele tinha sido atacado pelos judeus várias vezes, ele foi preso pelos romanos por conta da confusão que os judeus já haviam feito, aquela série de falsas acusações. Já passaram aqui 4 anos de acusação, meus irmãos, sem testemunha, sem prova alguma, não é? E por conta da insistência dos judeus, porque os romanos queriam libertá-lo, mas por conta da insistência dos judeus, Paulo apelou para César. Paulo acreditava que César, o imperador, percebendo que não tinha nada contra ele, o libertaria. Essa é a perspectiva muito provável que estivesse ali sobre a mente de Paulo. E então ele recorre a isso, e essa é a condição que ele chega em Roma. E perceba que nem a questão dele estar preso por conta de acusações sem provas, nem o fato de ficar constantemente algemado a um soldado romano. E perceba aqui, meus irmãos, isso aqui não é tornozeleira eletrônica não, tá? Isso aqui é um soldado romano preso com ele, talvez nos braços ou nas pernas, enfim, mas é um homem preso a outro homem 24 horas por dia. Trocava o turno ao longo do dia, mas era Paulo e mais um soldado 24 horas por 2 anos. É assim que Paulo está, não é? Embora não esteja numa cadeia, mas Paulo está preso a um soldado, porque não pode fugir um homem desse. Já chegou a César, já pensou um preso que vai a César e ele escapou? Então Paulo está nesse tipo de prisão, e isso também não faz com que Paulo perca o foco da sua vida, que é Jesus. Por muito menos, muito crente já deixou a vida com Cristo. Por muito menos, crentes já abandonaram o casamento, já abandonaram a fé. Por muito menos, mimizinho dentro de igreja, crente já deixou a igreja. Mas Paulo não. Paulo está focado, porque para Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É esse que nós estamos falando. Paulo está com a sua mente cativa a Cristo, nesses 2 anos que nós estamos observando aqui. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nesses 2 anos, Paulo se dedicou à pregação sobre Jesus. Sua pregação, e vamos olhar para a pregação de Paulo. Sua pregação era feita tanto a judeus quanto a gentios. Nós vemos aqui que ele vai conversar com os judeus, eles recusam, Paulo segue para falar com os gentios. Paulo prega a homens, a mulheres, a soldados, a civis, pessoas livres, pessoas escravas. Daqui saem algumas pessoas que a Bíblia vai anunciar ou registrar depois que foram convertidas pela pregação de Paulo. Paulo não está aqui brincando, ele está pregando o Evangelho. A sua pregação também, à luz do texto bíblico, é uma pregação intrépida. Diz o texto que Paulo pregava intrepidamente. Era uma pregação bíblica, era uma pregação cristocêntrica. Paulo já fazia isso, Paulo já sabia pegar o texto bíblico, apontar para Cristo e aplicar Cristo à vida das pessoas. Esta é a pregação de Paulo. Veja, e ele faz isso, meus irmãos, com uma maestria, porque diz o texto que ele apresentava à luz da lei e dos profetas. A gente já ouviu essa expressão várias vezes. Toda vez que o texto bíblico está falando de lei e profeta, isso é sinônimo do Antigo Testamento inteiro. Paulo estava mostrando Cristo à luz de todo o Antigo Testamento. Paulo está mostrando que o Messias prometido é Jesus. Mas vem 2 palavras associadas aos nomes de Jesus, algumas vezes. Jesus é Senhor. Jesus é soberano, é o soberano do mundo, não César.
Lembra que César era considerado uma divindade e o grande e poderoso, afinal de contas, é o imperador do Império Romano. E Paulo está falando, não, Jesus é Senhor. E mais, Jesus é o Cristo. Crianças, um detalhe para vocês lembrarem sempre, Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Cristo é um título que Jesus recebia, é uma palavra que significa o Messias prometido, aquele que viria para salvar finalmente judeus e gentios. Paulo está mostrando que desde o Antigo Testamento a salvação alcançava os gentios. E um último detalhe sobre a pregação de Paulo, a sua pregação alcançava todos os resultados prescritos por Deus. O resultado da pregação de Paulo compete ao Senhor. Paulo, meus irmãos, era um intelectual, como nós sabemos. Paulo tinha condições de argumentar com outros intelectuais. Paulo foi muito bem formado nas letras, na oratória, na retórica. Paulo estudou com os melhores. E esse homem, que é um excelente pregador, que conhece extremamente bem a palavra, os resultados não são iguais. Perceberam no texto? Que uns aceitavam e outros recusavam. Isso sinceramente, me dá uma paz muito grande, porque mostra que a obra é do Senhor. Não há oratória, embora seja muito bom falar muito bem e ter uma boa oratória, uma boa retórica e tudo mais, mas não é isso que gera resultado. É Cristo o Senhor. Não é a sabedoria, não é a retórica, não são as habilidades humanas que garantem a aceitação da mensagem do Evangelho. Muitas igrejas têm se equivocado nisso e criando estratégias para ganhar pessoas para Cristo. E não tem problema ter estratégias no campo da logística, no campo da organização da vida da igreja, mas o que nós precisamos é da pregação da palavra que aponte para Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos de novidade. Eu quero uma novidade que esquenta meu coração. Você precisa da palavra que fale de Cristo Jesus. A palavra que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Não tenha vergonha do Evangelho, meus irmãos. Paulo falava isso, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Meus irmãos, percebe essa palavra? Dínamos, é poder de Deus. Você prega a palavra e o resultado acontece. Qual o resultado? Compete ao Senhor. Essa é outra característica importante para nós lembrarmos, meus irmãos. O resultado compete ao Senhor. Isso é outra coisa que também traz grande alívio para os meus ombros e acho que para o seu também. Há alguns irmãos equivocados, é verdade, mas são irmãos em Cristo, que insistem nessa expressão de ganhar vidas para Cristo. Eu não tenho um problema com essa expressão, mas eu quero só mostrar uma coisa. Ninguém ganha ninguém para Jesus. É Jesus que ganha as pessoas para Ele mesmo. Porque quando você fala ganhar, e você prega, faz apelo, e a pessoa não aceita, você está falando há 10 anos para a pessoa sobre Jesus, está falando direitinho, está mostrando na Bíblia, está ensinando, está sendo paciente e tal, e não se converteu ainda, eu espero que se converta. Mas você já teve experiência assim? Você fala bem, você estuda, você se prepara, aquele colega de trabalho que dá trabalho. Eu sei quem é esse colega de trabalho que dá trabalho, porque eu fui um deles, tá? E não se converte. Mas aí chega a irmãzinha, toda simpatiquinha, toda simplória, abre a Bíblia, fala de Jesus, a pessoa se converte. Você fala, ué, porque uns plantam, outros colhem. É assim o resultado. E tem pessoas, meus irmãos, que não vão se converter. Não compete a mim e a você saber quem é essa pessoa. A nós compete ao quê? A mim e a você? Crer piamente que 100% das pessoas que você falar de Jesus vai se converter. Pronto. É isso. Nós não sabemos
por exemplo, teve esse acidente com o avião lá. Provavelmente, ou talvez, existe a possibilidade de pessoas que ouviram o Evangelho, lembraram do Evangelho na hora que o avião está girando e caiu. E foi salvo, porque nós não sabemos o tempo. Lembra do ladrão da cruz? Um sim, outro não. E você está preocupado com a sua pregação, quem estava no meio era Cristo. Um sim e outro não. Não compete a nós. Também não compete recusar a oferta do Evangelho. Para aquele eu não falo, aquele vai para o inferno mesmo. Eu vou fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Desejar o inferno é uma coisa muito grave. Muito grave. Não deseje isso para ninguém. Você está desejando a morte para todo sempre, para uma pessoa. Não deseje isso. Eu quero que fulano vá para o inferno. Brasília tem umas coisas muito típicas, né? Uma irmã fala, pastor, para de falar isso. Eu quero que todos do congresso vão para o inferno. Não. Não. Queira que essas pessoas sejam alcançadas por Cristo Jesus. E seja você instrumento para ir lá pregar para eles. Eu não consigo entrar, talvez você consiga. Pregue o Evangelho. Mas, em terceiro lugar, Paulo destinava todos os seus recursos para a obra de Cristo. E eu gosto de usar essa palavra, recursos. Recursos é mais do que dinheiro. Eu quero te mostrar isso. Paulo, e eu vou começar com isso sim, Paulo usava o seu dinheiro para o reino. Ele, os outros irmãos em Cristo, igrejas que mandavam dinheiro, meus irmãos, aqui é literalmente. Percebeu que o texto diz que Paulo estava numa casa alugada por ele? Deixa eu te dizer uma coisa, aqui não era programa de governo de Roma não, meus irmãos. Alguém pagou essa conta, tinha a refeição, tinha a própria casa, tinha outras coisas que precisa para a vida comum. Quem pagou isso? A igreja, o povo de Deus. Paulo com as suas reservas, talvez tenha trabalhado um pouco, mas é um pouco difícil trabalhar com um soldado preso. Alguém pagou essa conta. E isso é assim que funciona. O povo de Deus é que sustenta a obra. Paulo investiu também o seu tempo, dia, noite, tarde, sábado, domingo, dia de semana, não importa, porque se ele falava para judeus, eles apareciam no sábado, se é gentil, apareciam em outros dias. O texto diz aqui também que quando eles apareceram lá para falar com Paulo, foi de manhã até o final da tarde. Paulo era pregador bom mesmo, né? Porque manter o povo ouvindo um dia inteiro, era bom mesmo nesse negócio. E todo o tempo de Paulo era dedicado a isso. De cara, Paulo tem uma dinâmica, né, que a gente já viu. Ele primeiro fala para os judeus, ele chama os líderes judeus, faz uma reunião com esses homens, mas esses homens dão aquela rateada, alguns resistem e recusam, ele vai direto então para os gentios, porque não dá para perder tempo. Todo o tempo de Paulo é para a glória de Deus. E Paulo parece que tinha tempo hora vaga. Sabia que Paulo tinha ainda tempo extra para isso, meus irmãos? Porque ele escreveu dali aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão ainda. Ainda mandou uma carta pessoal. Tudo isso em 2 anos preso. Como está a sua agenda? Eu vou falar disso daqui a pouco. Eu estou usando aqui a palavra espaço. Paulo usava os seus recursos, usava a sua prisão domiciliar. Embora ele não pudesse sair, isso não impedia Paulo, ele dava um jeito das pessoas virem até ele, até a sua casa. Nós não temos certeza se ele saía ou se ele não saía, mas o fato é que a casa de Paulo era núcleo de pregação do Evangelho. Vinha judeu, vinha gentil, vinha um monte de gente que passava lá. O texto nos dá a ideia de um grupo grande de pessoas desses, dos líderes judeus. E Paulo usava a casa dele para isso. Paulo usava também o seu conhecimento. Lembra quem é esse aqui, esse tal desse Saulo? Aquele que foi discípulo de Gamaliel, o grande mestre Gamaliel,
Um Paulo que sabe falar judeu, sabe falar grego, sabe falar latim. Ele usa todas essas línguas, nesse sentido, para o reino de Deus. E eu quero resumir, meus irmãos, para partir para a aplicação. Toda a vida de Paulo era de Jesus, por meio de Jesus, para Jesus. E é por essas e outras, meus irmãos, que Paulo podia dizer para as pessoas serem imitadores dele como ele era de Cristo. De manhã eu comentei em outro sermão sobre isso lá na videira. Logo depois da minha conversão, algumas décadas atrás, quando eu li a primeira vez Paulo falando, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu era neófito, né, ainda abusadinho. Esse Paulo é folgado, né? Ah, bicho soberbo, seja meu imitador. Eu estava aquele primeiro amor que a gente fala, né, no mundo evangélico. Eu sou imitador de Jesus. Ah, Silvio, como você era bobo, né? Porque o que Paulo está falando é, seja imitador de Jesus. Só que você não consegue ver ele. Olha para mim. O meu exemplo é muito bom para você olhar para a palavra e a palavra te apontar para Cristo pela ação do Espírito Santo. Paulo tinha uma vida dedicada ao Senhor Jesus. 2 anos disso. 2 anos olhando para o Senhor, 2 anos pregando sobre o Senhor, 2 anos investido no reino do Senhor. Agora, não é interessante, vamos lembrar um pouquinho, como começa Atos ali, bem no comecinho. Jesus é ressurreto, Jesus fala com os seus apóstolos, Jesus dá uma ordem para todos serem suas testemunhas em todo canto da terra, e aos convertidos que fizessem deles de discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. O texto começa com Jesus falando da expansão do reino. Atos agora, então, termina, um Jesus que agora está livre das garras do túmulo da morte, agora termina o livro de Atos com Paulo prisioneiro na capital do Império Romano, porém dedicando toda a sua vida ao anúncio de Jesus e à obra de Jesus, a tempo e a fora de tempo. Atos começa com Jesus e Atos termina com Jesus. Essa é a lógica de Paulo e a lógica para mim e para você. Essa deve ser a nossa vida. E é claro que deve ser assim, porque o próprio Senhor Jesus veio para o quê? Para anunciar a si mesmo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para servir como verdadeiro Cordeiro pascal, cujo sacrifício é suficiente para pagar pelos pecados dos eleitos. É claro que Paulo tem que falar só de Jesus. E é claro que eu e você temos que falar só de Jesus. Porque é só isso que interessa neste mundo, em primeiro lugar. E ele se valeu, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus se valeu de tudo e de todos. E é o Senhor Jesus que falava, o Senhor, o Salvador falando, e pessoas se convertendo, e pessoas recusando. Porque essa é a obra do Senhor. Eu não sei explicar além disso, mas eu sei que é isso que a Bíblia diz. Alguns aceitam e alguns recusam, e eu não estou falando de recusa sinergista. Eu estou falando que a obra do Senhor é assim, vai alcançar alguns e não vai alcançar outros pela soberana vontade dEle. E não é curioso, meus irmãos, que o Antigo Testamento já falava disso, como nós lemos aqui no profeta Isaías? O profeta Isaías se deparou com essa situação. O próprio Deus fala a ele, olha, uns vão ver e não vão enxergar, alguns vão ouvir e não vão entender nada. É assim. E outros vão entender. Eu pulo então para a aplicação desse texto. Beleza, pastor Paulo, né? 2000 anos atrás. E eu? E você? O que nós temos com esse texto nesta noite? Percebe, nós estamos vivendo a mesma dinâmica. Nós estamos vivendo entre a nossa salvação e a nossa morte física. Nós estamos, entre muitas aspas, presos neste mundo caído,
Como disse o próprio profeta Isaías, gente de lábios impuros vivendo no meio do povo de impuros lábios. Nós estamos assim, percebe que nós estamos na mesma dinâmica. Nós estamos também na mesma perspectiva. Jesus já veio e Jesus vai voltar. Nós estamos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Nós estamos na mesma realidade. Então, como nós devemos viver essa realidade? E agora eu aplico, então, a 4 situações. Obviamente, à luz das 3 primeiras. Mantenha a sua consciência cativa a Jesus. Usando expressões do mundo reformado, viva soli deu glória e coram deu. É claro que eu não gosto dessas expressões, eu vou traduzir, porque eu gosto do popular, né? Viva a toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, para a glória de Deus. Isso que só lhe deu glória. Todas as áreas da sua vida, todo o seu pensamento, toda a sua vontade, toda a sua ação, todos os seus recursos, tudo para a glória de Deus. E viva, corandeu é uma expressão que nos dá a ideia de viva diante da face de Deus. Meus irmãos, o Senhor nos vê 24 horas por dia. O Senhor vê o seu coração, vê o meu, vê coisas que a gente nem vê em nós mesmos. Nós estamos sempre diante da face de Deus. E é isso que nós não podemos esquecer. A gente se esquece. Às vezes a gente esquece até de Deus, é ou não é? Cartão vai vencer amanhã. Boletão tá lá na gaveta. Você está aqui no culto e está lembrando do boleto. Eu te ajudei, eu te atrapalhei, né? Se você lembrou do boleto, é a evidência do que eu falei. Você não crê no Senhor, como eu também não. Plenamente, porque não era para você lembrar do boleto. Entende, meus irmãos, como a gente ainda está vivendo, e a beleza do Evangelho é que o próprio Senhor diz que a boa obra, a própria palavra de Deus diz que a boa obra que Cristo começou, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Isso é um alívio. E a gente segue caminhando, vivendo para a glória de Deus. E significa, meus irmãos, que a nossa vida é olhar para Cristo. Um exemplo disso, Mar da Galileia, o pau está quebrando, tempestade, vento, os apóstolos no barco, o barco está entrando água, né? Vem um homem andando pela água, que já não é uma coisa normal, não é? No meio da tempestade, os apóstolos falam o quê? Olha, é Jesus. Os apóstolos, fantasma. Jesus chega mais perto, Pedrão, que é o meu predileto, Pedrão, é o Senhor. É o Senhor? É, Pedro, vem. E Pedro foi, meus irmãos, a gente não pode esquecer que Pedro foi. Eu não sei quantos passos rolaram ali, mas o texto bíblico diz que Pedro foi, ele saiu do barco, ele andou. E aí, aquele texto diz que Pedro afundou. Mas o que diz antes? Reparando na força do vento. Jesus está ali, ó. Pedro, olhando para Jesus, de repente fez assim, tempestade, vento. Tirou o olho de Jesus, afundou. Essa história para mim é fantástica, porque é isso que nós precisamos lembrar. Tirou o olho de Jesus, afunda. Mas a alegria é que Jesus vai lá e nos traz de volta. Uma das melhores lições sobre pilotagem de moto que eu aprendi com um irmão muito querido, sobre fazer curva, eu tinha um certo receiozinho de fazer curva, né? Tudo bem que eu estou falando de curva na estrada com alguma velocidade. Ele falou assim, a dica de ouro, a moto vai para onde você olha. Porque a gente fica tenso na curva e você quer olhar para frente. E ele deu essa dica. E, meus irmãos, se você olhar lá para frente, a sua mão vai te levar lá para frente. Porque a mão vai mostrar para onde você vai. O seu olho aponta para o lugar que você deve ir. E eu lembrei disso porque é assim com a vida neste mundo. A sua vida vai para o lugar que você está vendo Jesus. Se você não está olhando para Ele, a sua vida está indo para outro lugar. E essa é a nossa caminhada.
Não é à toa que o próprio Paulo vai falar no final de Romanos, que é porque dele, por meio dele, para ele, são aquelas coisas que você faz quando você está com tempo livre. É isso que diz em Romanos? Porque dele, por meio dele, para ele, são as coisas que você faz mais legal. As coisas que você faz com bastante habilidade, o texto diz, todas as coisas são para ele. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a nossa razão de viver, meus irmãos, olhando para Cristo. Mas, em segundo lugar, lembre-se, meus irmãos, que o ide de Jesus não foi suspenso. Você sabia que não existe aposentadoria ou férias para a proclamação de Jesus e do seu reino? Não tem dia na sua vida que você não pregue sobre Cristo ou não possa falar. Tem a piadinha entre os pastores, né? Quando vai sair de férias, fala, ufa, não vou nem na igreja, para dar uma descansada. Não é sobre isso que eu estou falando, é as oportunidades e a necessidade e o dever nosso é de estarmos alerta todo o tempo para falar de Cristo Jesus para as pessoas. E a missão de anunciar a Jesus, meus irmãos, é sua também, tá? Não é só dos pastores. Todo o povo de Deus deve abrir a sua boquinha e falar de Jesus para as outras pessoas. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que tem recebido muita gente, a cada recepção é sempre uma alegria. Mas se você reparar bem, o número de batismo de adultos é bem pequeno, não é? Isso não te incomoda, não? Eu fico feliz de gente vindo de outros lugares. Eu não quero que ninguém saia da sua igreja para vir para cá. A gente não pesca em aquário de ninguém. Não é a nossa perspectiva. Todos que vierem, a gente vai fazer o melhor para ser bem recebido. Mas não é estranho para você que não estamos tendo tanta gente convertida? Eu quero que você leve essa perguntinha para casa. Eu não estou afirmando, porque eu acabei de dizer que o resultado pertence ao Senhor, mas incomodado a gente tem que estar. E você deveria pensar, quem foi o último que eu anunciei o Evangelho? Quem foi a última pessoa que eu discipulei pessoalmente? Eu não estou falando dos nossos grupos de discipulado. Eu estou falando daquele que ouviu a mensagem a partir de você. Meus irmãos, e fale com intrepidez. Paulo falava com intrepidez não é porque ele era apóstolo, porque ele era usado pelo Senhor como eu e você somos também. E fale sobre o Senhor Jesus Cristo. Você, uma outra linguagem que a gente poderia usar é que você é embaixador do próprio Senhor Jesus. Você vai em nome dele. Embaixador é isso, né? O país manda ele do seu país para outro país e lá ele fala em nome do país. Você fala em nome do Rei dos Reis. Você é mais embaixador que qualquer outro embaixador, porque você é embaixador do soberano Deus Todo-Poderoso e anuncia a palavra. Creia na palavra, porque ela de fato é poder de Deus. E, obviamente, uns vão crer, outros não. O nosso papel não é controlar números, o nosso papel não é querer garantir resultado, o nosso papel é continuar anunciando Jesus a todas as pessoas, de forma que a glória de Deus seja conhecida e manifestada em todos os cantos da terra. Fica o spoiler para a conferência missionária. A glória de Deus em toda a face da terra. É isso, meus irmãos, que a gente tem que lembrar. Quando a gente vai e olha para o campo missionário transcultural, você vê um país onde ninguém conhece mais o nome do Senhor, quanto mais a glória do Senhor. É isso, nós somos chamados para falar do Senhor Jesus. E o Senhor é glorificado ao anunciarmos, não é o resultado que glorifica a Deus, porque o resultado é dele mesmo, entende? O que você fala é o que... quando você anuncia a Cristo à luz da sua palavra, esse é o seu papel, ponto. O resultado compete ao Senhor. E nunca, meus irmãos, se esqueça de que o Evangelho não pode ser detido pelas tribulações ou cadeias. Eu não saio mais porque eu estou com dificuldade de me mover. Paulo também estava.
Ah, porque eu já estou com uma fase da vida que não sei o quê. Paulo já era mais idoso. Ah, porque... Meus irmãos, todas as possibilidades devem estar disponíveis ao reino de Deus. A gente só tem que abrir a nossa boquinha. Em terceiro lugar, invista todos os seus recursos na obra de Jesus. Não seja como Caim. Não dê das sobras. Avalie se a sua agenda está alinhada com a agenda de Cristo. Ou está usando só o tempinho que sobra? E aquele tempinho meia boca, né? Porque já trabalhou o dia todo, está cansado. Aí vai para o grupo do discipulado, vai para o GF, sem vontade algumas vezes. O que você está fazendo com o seu tempo? Para pensar. Eu quero que você pense mesmo. A sua carteira está direcionada para o reino de Deus? E quando o Senhor me alcançou, uma das coisas que eu vi, e novo na fé ouve umas coisas e não entende, né? Acha engraçadinho, depois que vai cair a ficha lá no futuro, né? Duas coisas eu vi. Uma delas é a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja de famílias. Eu falava, opa, que legal. Eu só entendi que era uma ironia, né? Que tinha famílias que mandavam nas igrejas. Bobinho aquilo aí. Não é o nosso caso, louvado seja o nome do Senhor. Mas outra coisa que eu vi, crente se converte, mas a carteira dele não. Eu falei, que besteira. Claro que... E não é que é assim mesmo? É, meus irmãos, é isso que você está ouvindo, sim. A sua carteira é do Senhor. A sua casa, o seu carro, seus bens, sua inteligência, sua formação acadêmica, sua intelectualidade, a sua humildade, a sua falta de intelectualidade, tudo é para o Senhor. A sua casa mantém as portas abertas para receber o povo de Deus. Você exercita o dom da hospitalidade. Aliás, os oficiais são percebidos durante a eleição, ou a época da eleição, um dos critérios é os oficiais são hospitaleiros. Porque a hospitalidade é uma coisa que compete a todo crente, mas os oficiais abrem as casas deles, e vocês abrem as casas de vocês. A gente estava conversando esses dias eu e a Tati, com um casal de crente, comentando que às vezes a gente fica preocupado, né, com o tamanho da nossa casa, principalmente os jovens ao casar, que não é todo mundo que se muda, que consegue iniciar o casamento numa mansão de 52 metros quadrados, como eu comecei, é verdade, né? Mas a gente pôs 16 pessoas nos 52 metros quadrados. Tinha gente comendo estrogonofe na minha cama. Aí põe para lavar o lençol e tudo bem, né? Porque não interessa. Põe para dentro, gente. E esse casal estava falando, a gente já pôs aqui também não sei quantas pessoas. Isso. Usa os seus recursos para a glória de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, tenha as suas emoções alicerçadas em Jesus. Por quê? Porque a gente vai enfrentar tribulações por conta do nome de Jesus. Isso é uma pedra cantada, foi ele que disse. Eu não sei se você veio já de gerações, eu gosto de ouvir quando alguém fala assim, eu sou da terceira geração de presbiterianos, ou de batistas, ou de qualquer coisa. Eu falo, não, eu sou da primeira e só tem eu mesmo em minha casa. O resto, não, infelizmente. Mas, quando você se converte, que não é de um lar cristão, meus amigos, meus irmãos, você vira o crente. E essa expressão é muito legal. Olha lá, o crente. E a frase era, o Silvio virou crente. O sinônimo de, o cara é chato agora. Eu saí da faculdade de férias, para as férias da faculdade, eu era o líder do movimento estudantil, que não tinha nada a ver com política, só tinha a ver com churrasco, bebida e farro, porque aí eu organizava as festas e não pagava, né? Saio de férias, volto crente. E aquela festa, vamos organizar? Não, agora eu sou crente. Claro, eu fui excluído de todas as coisas, né? No trabalho, perde promoção, porque você não aceita algumas coisas estranhas.
Na família, ai, não vai convidar de novo, ele é crente agora, gente, não dá mais, ele não enche mais a cara como a gente. Já passou por coisas assim? Ou já ouviu falar de coisas assim? Bem-aventurado você é, porque é sinal que agora você é do Senhor. E Cristo, meus irmãos, sabe o que é tribulação. Você acha que a sua é grande? Cristo experimentou a pior das tribulações, que foi morrer a mais terrível morte, a morte de cruz, sendo perfeito, justo, santo, morreu no meu lugar e no seu lugar. Isso é tribulação. As nossas, quando você põe em perspectiva correta, as nossas são fichinha. Por isso, meus irmãos, se anuncie a Jesus de qualquer jeito, porque anunciar a Jesus gera contrariedade. Algumas vezes até açoites, prisões e morte literais. Lembra quando as tropas americanas saíram do Afeganistão, aquela confusão que teve? A gente recebeu o relato de que pessoas que tinham a Bíblia no celular foram decapitadas, só porque tinha o aplicativo da Bíblia no celular. Acontece nesse mundo caído, acontece, é assim mesmo, não é? Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus nos preparou para isso. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe que com a frase, com a declaração, com a notícia de que nós vamos ter problema, vem uma notícia junta de que Ele venceu. A gente não vence, mas Ele venceu, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, sim, meus irmãos, a gente vai ter problema, sim, por conta, eu não estou falando de problema por conta do pecado, não, porque isso aí você que assuma as consequências, mas pelo nome de Jesus, a tribulação, sim. E os que experimentam tribulação pelo nome de Jesus são bem-aventurados. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-se e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se você está sendo perseguido pelo nome de Jesus, você é um bem-aventurado. Está tudo certo. Agora, um parênteses aqui. É muito estranho, pelo menos do meu ponto de vista, crente que diz que é crente mesmo, de verdade, e nunca sofreu perseguição, pelo nome de Jesus. Eu continuo acreditando piamente nessa tese. Para mim, tem duas possibilidades. Ou não é crente, ou é um agente secreto do reino de Deus. Porque ninguém sabe que ele é crente. Não é? Já conheceu gente assim? Depois de tempo, você fala: ué, você é crente? Porque não é aquele cara que conquista a gente pelo bom perfume de Cristo. O cara se escondia, porque tem vergonha de Cristo. Não é? Então, e para mim as duas possibilidades é quase a mesma coisa. Mas nós não. Nós pregamos o Evangelho. Se tiver que apanhar, se tiver que sofrer, se tiver que sofrer perseguição, se tiver que perder emprego, se tiver que não conseguir promoção, não interessa. Mas o Senhor diz para nós o que então? Ânimo, coragem, alegre-se em Cristo Jesus. É nele que está a nossa rocha, a nossa sustentação. E por último, tem as suas expectativas centradas na volta de Jesus. Hoje eu estou cheio de perguntas, né? Hoje eu trouxe perguntas para vocês. O que você espera do amanhã? Você realmente crê e você realmente anseia pela volta de Jesus? Como você começa o seu dia? Você começa assim, dá aquela espreguiçada e fala: hoje não chega no final do dia porque Jesus vai voltar. Ou você está naquele grupo que fala assim: não, pastor, às vezes é engraçado isso, principalmente jovens. Não, pastor, eu não casei ainda. Eu já ouvi isso, tá? Eu não casei ainda, pastor. Jesus não pode voltar, não.
Oi? Não, pastor, eu não passei no concurso ainda, não estou realizado. Pastor, eu não acabei meu doutorado, meu pós-doutorado. Pastor, eu ainda não cheguei lá. Tem gente que acha que Jesus, ou vive com a expectativa de, não, Jesus vai voltar assim, pastor, na próxima geração, na minha eu quero curtir a vida. Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu gosto disso. Meus, isso é verdade. Eu não gosto de falar de mim mesmo, e nem devo, mas essa é uma verdade. Eu sou louco para Jesus voltar em meio a um sermão meu, porque aí vocês não ouvem nem o final. Vocês ouvem Jesus. Vem Jesus. E eu também. A gente tem que ter, meus irmãos, essa expectativa. É isso que alimenta as nossas vidas. Porque diante dessa perspectiva de que Jesus vai voltar e de que nós viveremos com Ele para todo sempre, nada mais tem prioridade. Se você estivesse naquele avião, sendo de Jesus, quem estaria melhor? Ah, você não é familiar de um deles. Realmente, não sou. Sentiria, e se eu ficasse e fosse parente, realmente estaria em luto, provavelmente chorando, é verdade, porque eu não sou perfeito, porque eu sou um pecador ainda. Mas quem estaria melhor? É essa a perspectiva, meus irmãos. Acaba o medo de avião, acaba o medo de voo, acaba o medo de sofrer um acidente, acaba o medo de tomar um tiro, uma bala perdida, acaba tudo, porque a perspectiva da volta de Jesus, ou da vida com Jesus para todo sempre, é a que guia a sua vida. E aí as coisas ficam melhores. Aí você se sente mesmo animado, porque o que acontecer é Jesus. Se eu fechar meus olhos aqui, eu abro e vou ver Jesus. E você? Mas até lá, você tem essa esperança, essa expectativa de que Jesus vai voltar? Por isso que eu gosto daquela expressão, santa expectativa, porque a gente não tem ansiedade pela volta de Jesus. A gente tem santa expectativa de que Jesus vai voltar. Mas até lá, meus irmãos, ainda não acabou, tá? Só para você saber. Alguns autores costumam chamar o tempo que a gente está vivendo, porque sim, até Atos 28, são os atos dos apóstolos por meio do Espírito Santo, mas nós estamos vivendo, meus irmãos, sabe em que período? Atos 29. Por isso que tem um grupo que chama Atos 29, né? Nós estamos vivendo no capítulo Atos 29, porque são os nossos atos que estão sendo escritos pelo Espírito Santo para a glória de Deus, nos méritos de Cristo. Nós estamos em Atos 29. Por isso que não acabou, por isso que Atos acaba assim, acabou, porque não acabou, ainda Jesus não voltou, somos nós que estamos servindo o nosso Senhor, são os nossos atos que, eu estou falando simbolicamente, que estão sendo escritos e seguirá assim até a volta de Jesus. Aí acaba Atos. Atos só vai acabar na volta de Jesus. E quem está sendo, é um livro que a gente não vê, é verdade, é um capítulo que a gente não vê, porque é o Senhor que está escrevendo, mas nós estamos nele. A pergunta é, o que o Senhor está escrevendo de você e de mim? Se nós estamos alinhados com essa perspectiva, a minha esperança é que a minha vida esteja e que a sua também. Que nós sejamos, de fato, esses que estão animados, porque Atos não acabou. E em Cristo, nós somos luzeiros do Senhor, para a glória dEle. E assim alcançando todos os eleitos do Senhor que ainda vão ser alcançados, sendo úteis nas mãos do nosso Senhor, sendo fiéis dispenseiros das coisas que o Senhor pôs nas nossas mãos, das pessoas que Ele põe para a gente cuidar. Que assim seja para a glória dEle. Vamos orar. Senhor Deus, hoje encerramos então a exposição desse livro fantástico, como os outros também são, mas é bom saber, Senhor, que essa história não acabou abruptamente. De repente acabou a história dos apóstolos. Sim, a deles acabaram, mas a nossa não. E, sobretudo, a história do seu reino que continua sendo escrito. Louvado seja o seu nome. Ó Senhor, nós queremos
pelo menos eu creio assim, e meus irmãos acreditam que é assim também. A nossa fala nessa noite é: eis-nos aqui e usa-nos para a tua própria glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.